Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente. Nesta edição do podcast Rio Ônibus, nós vamos falar sobre inovações e atualizações que tornam o aplicativo da Citamob uma experiência única e intuitiva para quem usa o transporte público. Com base em princípios de usabilidade e design mobile, as interfaces da ferramenta se tornaram ainda mais práticas para o usuário. E para esse episódio vamos conversar com Bruno Reis, Relações Institucionais do Citamob, meu grande amigo que trouxe o Citamob aqui para o Rio Ônibus, com quem a gente fechou a parceria, que tem sido de uma grande utilidade aí para os nossos usuários, para os nossos clientes, para toda a cidade do Rio de Janeiro, e com o Luiz Menezes, esse jovem, estou vendo aqui pela imagem, designer e especialista em UX do aplicativo. Eu agradeço a vocês que fizeram recuperar minhas aulas do curso de inglês de 40 anos atrás, para poder falar esses novos termos. Então, Bruno, seja muito bem-vindo, o Luiz também aqui é a primeira vez com a gente. Sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast. Valeu, Paulo, valeu. Bom dia também para todos os ouvintes, né? Usuário do transporte público, empresas associadas do Rio Ônibus, agradecer a parceria. Em breve, aí, fazendo um ano, inclusive, né? Vamos ver se a gente comemora essa parceria com chave de ouro. A gente está aqui à disposição sempre, né? Para ajudar o Rio Ônibus, ajudar a cidade do Rio de Janeiro, ajudar o cidadão que utiliza no dia a dia o transporte público na cidade do Rio. Perfeito. Bom, obrigado, Paulo, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje. É um prazer estar falando sobre mobilidade urbana, sobre tecnologia, transporte público, e estou animado aí para o nosso papo. Então, beleza. A gente sabe, né, Bruno, Luiz, que algumas novidades tecnológicas sempre têm um tipo de dificuldade para serem assimiladas. E as pessoas, quando se acostumam a utilizar um aplicativo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu hoje trabalho, 90% do que eu faço é via WhatsApp. E eu demorei uns 2 anos para acreditar na ferramenta para aderir a esse aplicativo, que hoje é fundamental para todas as empresas. Então, a gente sabe que tem um pouco de resistência, mas vocês estão sempre com essa inovação. Então, eu queria perguntar o que é que levou vocês a fazerem essas atualizações, o que é que vocês acreditaram que seria necessário mexer para poder melhorar ainda mais a interação com os seus clientes. Bom, o Citamob surgiu há 10 anos, em 2014, e o nosso propósito sempre foi muito alinhado com as necessidades dos passageiros, das pessoas que estão usando o transporte público nas ruas. Bom, desde então, todas as atualizações, todas as mudanças que a gente traz para o aplicativo são pautadas nessa necessidade. Bom, a tecnologia a gente sabe que é muito gradual. Os aplicativos de 2014 eram muito diferentes do que são hoje em dia. Então, a gente teve essa grande atualização do Citamob há alguns dias. A gente apresentou uma nova forma de interagir com a principal entrega do Citamob para as pessoas, que é a previsão dos ônibus, então os horários dos ônibus em tempo real e de alguns outros modais também. Bom, então agora é toda uma nova forma de interagir com esses fluxos no aplicativo. A gente tem trabalhado nisso há pelo menos 3 anos, então foi uma série de pesquisas, de estudos até chegar nessas novas telas, nesse novo jeito de usar o app. A gente tem recebido muitos comentários das pessoas que já experimentaram a atualização. A gente se baseou em algumas questões de ergonomia, para que, independente do tamanho do celular do usuário, ele consiga usar o aplicativo com facilidade. Então, se já tinha contato com o Citamob, ou se é a primeira vez que está usando o aplicativo, a gente queria que fosse fácil ver que horas o ônibus vai passar no ponto, ou saber quais são as opções de linhas numa determinada parada ou estação. Bom, então foi uma série de estudos, de testes, de pesquisas até chegar nessa versão. E claro, a gente já teve algumas sugestões de melhoria, a gente já subiu essas melhorias, inclusive, então trabalhando constantemente aí para deixar a experiência com o app cada vez mais intuitiva e satisfazendo as necessidades de quem usa o transporte público. Ok.
E aí, Bruno, do ponto de vista aí das relações institucionais, vocês que trabalham aí já com centenas de cidades aqui, né, centenas de sistemas no Brasil, isso vem sendo bem aceito assim por todo mundo? É o mesmo entendimento? Porque a gente tem sistemas complexos como o Rio de Janeiro, São Paulo, mas tem cidades em que tem poucos ônibus e tudo. Está sendo bem aceito? Está sendo bem aceito, viu? É claro que como toda novidade, né? Coisa nova impacta, então as pessoas estão acostumadas com a cor de tal coisa dentro do Citamóvel do ponto de ônibus que era de tal cor, porque mudou para roxinho agora, porque está assim, mas próprio Luiz, a gente não tira isso da cabeça, acorda, bate a cabeça e coloca do nada. Então, tem pesquisa, o Luiz foi recentemente para os Estados Unidos, não foi, Luiz? Participar de eventos nacionais, internacional também, não só o Luiz, como parte da diretoria também. Então, tem sido bem aceito. A gente tem recebido também algumas críticas, mas para melhoria, né? Então, Sim. fulano de Angra, por exemplo, o secretário me ligou, rapaz, não sei quem me parou no ponto de ônibus dizendo que poderia voltar à versão anterior. Eu falei, calma, secretário, é coisa boa, coisa nova, vai ajudar a experiência, a usabilidade, a praticidade do próprio Citamóvel, que já é muito simples de usar, e cada vez mais, como o Luiz falou, a gente dá essa praticidade de fato no dia a dia para o cidadão ali que está no ponto de ônibus, baixo de sol, às vezes, esperando o seu transporte público. Então, Luiz, explica para a gente então dessas novidades. Você falou do conceito, mas na prática ali para o usuário, quais são as novidades? O que é que ele vai notar acionando ali o aplicativo? Que é a primeira coisa que ele vai notar? O que é que foi feito para tornar aí mais fácil? E achei interessante a questão do ergonômico. O que é que vai ser mais fácil para ele poder utilizar? É, as pessoas às vezes estão em movimento, estão no ponto do ônibus, estão carregando o bolso e tudo, tem que consultar ali rapidamente o celular. Como que isso vai funcionar na prática? Dá uma ideia para a gente, por favor. Bom, quem está atualizando o aplicativo agora, a primeira diferença que ele vai notar é na interface, tanto da tela de parada quanto na tela de linha. Então, o componente principal do app continua sendo o mapa. O mapa carrega, mostra onde você está, quais são os pontos, as paradas, estações próximas. Daí, quando você pesquisa por uma parada específica, ou quer saber como pegar uma determinada linha, aí sim você vai perceber a diferença. A gente mudou um pouco a estrutura das informações na tela, é, baseadas em alguns fatores técnicos, mas a gente não precisa entrar nesse mérito, né? Mas a interface em si foi ajustada para que tudo fique bem visível na tela. Então, antes, daí um exemplo muito bom que a gente tem é o número de toques que você precisava dar antes para ver uma determinada informação. Então, antes você precisava de 6 toques, desde abrir o aplicativo até ver o itinerário da linha e os veículos em tempo real. Hoje em dia você dá 2. Você toca uma vez na parada, toca mais uma vez na linha, e aí você vê tudo ali na tela com as informações muito bem estruturadas, separadas. Então, na parte de cima você vê o mapa com os veículos em tempo real, né, e o trajeto da linha. E embaixo você vê os horários, tanto os horários em tempo real quanto os horários estáticos para se programar, ver as próximas paradas, que é o itinerário, consegue usar o modo viagem, que é uma função bem recente, exclusiva do Citamóvel para acompanhar os trajetos. Então, basicamente isso, fomos de 6 toques para 2 para acessar essas informações aí das linhas, que a gente sabe que tantos usuários do Citamóvel entram e usam todos os dias. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta, então, que achei bem interessante. Para eu abrir o aplicativo e com 2 toques eu consegui, o primeiro toque é para abrir. O segundo toque eu já vou clicar o quê? Ele é customizável? Eu já clico ali na minha linha, no meu hábito, não, porque na minha imaginação, por exemplo, se eu pego todo dia a mesma linha, então ele funciona assim, você já abre na linha que eu utilizo. Se eu quiser saber outra, eu vou dar mais toques para. Ó, eu saí do Rio, fui para Angra, então Angra eu não conheço nada do transporte. Aí eu já vou ter que ir clicando mais. Não é uma coisa tão intuitiva assim, né? Isso, na verdade, a gente tem uma função muito útil, muito conveniente, que são os favoritos.
Então você consegue, as linhas, as paradas que você usa no dia a dia, você consegue favoritar e elas aparecem, são a primeira coisa que aparecem no aplicativo. Então, de fato, para você usar no dia a dia, então, uma linha de ônibus para ir para o trabalho, outra para voltar para casa. Quando as linhas estão favoritadas no app, elas aparecem com prioridade, daí você consegue literalmente com um toque já acessar elas ali. Mas naturalmente isso pode acontecer em outras cidades também. Então o mapa já se ajusta baseado na cidade onde você está, mostra as paradas disponíveis. Se tiver alguma outra função disponível, como recarga do bilhete, enfim, algumas outras funções que o Stamob tem, a gente mostra também baseado na sua localização. Então é um app bem dinâmico e ele se adapta exatamente ali no seu contexto. Isso é muito bom. Então, vou complementando aqui. Tem um trabalho, né, Bruna, que a gente está desenvolvendo aqui dentro da nossa parceria, que é o de fornecer informações até em tempo real, antecipadamente. Então, mais uma vez, o caso que ocorre nessa data de gravação com a cidade do Rio de Janeiro. Várias linhas tiveram aí seu itinerário modificado, algumas paralisadas, outras com muito atraso, até em regiões distintas da cidade, que a complicação foi num determinado ponto, só que os engarrafamentos se estenderam para a cidade toda, porque as pessoas mudaram de itinerário, aumentou o fluxo de determinadas vias, então linhas que nem passam pela região foram impactadas aí por conta do trânsito. A pergunta que eu queria que você explicasse aqui para os usuários do aplicativo e para todos os passageiros aí que estão nos ouvindo. Como que o aplicativo atua prestando uma informação antecipada? Eu acordei agora, não vi o noticiário, não sei de nada, estou saindo para trabalhar. Vou clicar o aplicativo. Tem alguma informação que já chega antes para mim? Ó, atenção, sua linha está com atraso, temos um problema em tal lugar. Como que isso funciona aí no aplicativo? Que a gente em breve quer disponibilizar isso aí para os usuários aqui do Rio também. Dá uma palhinha para a gente de como isso funciona. Boa, Paulo, boa. A gente em breve deve estar começando a utilizar, né, esse sistema de alertas que a gente tem no Brasil todo, está disponível para as cidades, prefeituras, governos e empresas e sindicatos do Brasil, nas mais de 342 cidades que a gente opera hoje no país. Tem um sistema de alertas, né? Então, esse sistema, quem alimenta geralmente são as prefeituras com as empresas, ou às vezes só a empresa, que é o caso da parceria com o Rio Ônibus, especificamente. Então, tem, por exemplo, as mais de 35 linhas que foram impactadas hoje por conta da operação policial e outros problemas. A ideia é que, a partir dessa parceria que vocês vão começar a implementar em breve, quando o usuário clicar numa linha específica ou num ponto, numa região, vocês vão conseguir colocar esses alertas para avisar sobre mudança de itinerário, sobre linha desativada, sobre problema de segurança, inclusive. Então, o cidadão, ao abrir, às vezes é isso, não ouviu o rádio, não ligou a televisão, às vezes já está no celular e muitas das vezes, a gente sabe disso, o Luiz sabe disso também, muitas vezes é o primeiro aplicativo da pessoa mesmo, tirando o WhatsApp, às vezes, e outra rede social, mas é o aplicativo que o trabalhador, estudante, no dia a dia, vai para ver o horário do transporte público, né? Então, aparece um alerta dentro do aplicativo, justamente para não impactar muito no dia a dia, né? Não perturbar, digamos assim, o cidadão para chegar pushes e pushes com a tela bloqueada. Então, é um alerta pop-up, aparece na tela quando ele clica num ponto, numa linha ou na região, que são os tipos de alertas que a gente consegue estar fazendo justamente para ele ter antecedência, né? Então, poxa, minha linha aqui hoje não vai passar aqui, foi desviada para outra rua, para outra avenida. Então, ele já se programa para caminhar um pouco mais ou mudar o modal, vai pegar o metrô, o VLT, enfim. Então, ele consegue estar se readequando ali à realidade, e a gente sabe que cidades complexas, com um sistema complexo como o Rio de Janeiro, vai ser uma ferramenta que vai ajudar muito o dia a dia e até diminuir desgaste, né, da população, com o Rio Ônibus, com as empresas, com a própria prefeitura também. Sim, muito bom. A gente espera colocar isso em breve já em operação. A gente está nas últimas tratativas aqui para viabilizar o input das informações. Agora, relembrando aqui para os nossos ouvintes, há um ano atrás, quando a gente iniciou a parceria, teve o lançamento do aplicativo do Stamob para os deficientes visuais.
né, que tem todo uma interface distinta, porque quem atua com aplicativo no celular é uma coisa basicamente visual. E vocês desenvolveram um trabalho para os deficientes visuais. Então, dentro dessas mudanças, alguma coisa está sendo feita também no aplicativo para os deficientes visuais? Porque se é uma coisa que basicamente é visual, é complicado de você manusear ali uma coisa que você não está vendo ou com dificuldade de visão. Então, tem novidades também para esse público específico? Temos sim. Eu até conversei um pouco antes com o Luiz Porto, né? E ele é daquelas pessoas inquietas. Luiz Porto, para quem não sabe, foi o criador, é desenvolvedor também do Citamob Acessibilidade, cego, desde seus 7, 8 anos de idade. Então, ele está indo para o metrô, trem lá ali para o São Caetano, onde ele mora, pela Grande São Paulo, para criar mais facilidade e mais comodidade, né, para o cidadão, para o cego que utiliza o transporte público. Então, ele disse que vai ter uma nova função que já está em teste ali com ele, que é a questão do cego conseguir ouvir, nesse caso, né, e visualizar do ponto de vista, como ele fala, linhas em ambos sentidos. Às vezes o cidadão está num ponto em tal rua, mas tem outra linha também que está passando, que pode antecipar a viagem dele. O cego, junto ali no acessibilidade, vai conseguir ter essa informação dos dois pontos ao mesmo tempo. Então, tem a linha B que está passando aqui, que vai chegar em 9 minutos, mas tem outra que vai chegar em 7. Será que é o caso de pegar essa linha? Isso tudo justamente se a gente está no dia a dia, já tem dificuldade com transporte público, imagina um cego, que às vezes não tem ninguém no ponto de ônibus, não tem ninguém no dia a dia para ajudar ele. Então, quanto menos tempo ele ficar ali na rua, é suscetível a vários tipos de eventos, então isso vai ajudar bastante. E novas funções que o Luiz Porto ficou de falar para mim, inclusive a gente vai estar aí no Rio de Janeiro semana que vem para fazer o lançamento lá em Macaé com evento de mobilidade também, e a gente deve passar aí também pelo Rio Ônibus. Tá bom, muito obrigado. Então, para a gente encerrar aqui, vocês estão lançando uma série de novidades que começaram a ser desenvolvidas 3 anos atrás. Então, já fica aqui uma desconfiança. Se vocês começaram 3 anos atrás para lançar hoje essas novidades, que novidades vocês já estão estudando para lançar daqui a 3 anos? Então, eu queria que vocês falassem um pouco para a gente, né? Vocês estão sempre em busca do aprimoramento da tecnologia, ajudando a melhorar a mobilidade urbana nas nossas cidades. O que é que vocês já estão pensando aí de futuro para o aplicativo? O que é que os passageiros podem esperar? Olha, hoje está muito bom, mas olha, em breve nós podemos ter essa e essa novidade. Então, se vocês já puderem falar alguma coisa, se não for aí um segredo de Estado, um segredo comercial, alguma coisa, se puderem contar para os nossos ouvintes alguma novidade, só para eles anotarem na agenda e cobrarem da gente daqui a pouco, tá bom? Fala aí para a gente, Luiz, você que está rindo muito aí, tenho certeza que tem novidades aí já a caminho. Fala para a gente. Sim, sim, tem bastante coisa legal vindo aí. É claro, é todo um processo de entender quais são as necessidades e depois trabalhar para deixar isso sempre muito intuitivo, tratar todos os casos de exceção, porque como a gente trabalha em muitos tipos de cidade diferente, a gente precisa conseguir se adaptar aí para cada contexto, né, cada realidade. Mas, bom, acho que o primeiro ponto que tem ganhado muita força para o Citamob, acho que nas cidades em geral, é a integração com modais de transporte. Então, multimodal, né, o intermodal. Então, ônibus com trilhos, com barcas, né, que algumas cidades oferecem. Então, o Citamob nasceu como um aplicativo específico para ônibus, mas hoje em dia a gente tem ganhado muito força nesses outros modais. Fica um destaque aí para nossa integração bem recente na cidade de Salvador, na Bahia, com a empresa operadora dos trilhos, né, do metrô, que agora nós somos o primeiro aplicativo a mostrar a lotação dos carros. Então você consegue saber se o carro da frente está mais vazio que o carro de trás. Então esse tipo de projeto tem ganhado Dentro muito da mesma força. composição. Exato. Justamente, em tempo real. Eu estou na plataforma de embarque. Aí você vai, pelo aplicativo, você vai me falar, vai mais para frente ou vai mais para trás que o vagão está vindo vazio? É isso que você está falando? Exatamente isso. Essa olha, realmente é novidade.
Sim, Pois e aí é. falar disso. estamos em Salvador com essa novidade, foi a parceria ali com o metrô da Bahia, mas a ideia é replicar em grandes cidades que têm outros modais, que é o caso de Salvador, o caso do Rio de Janeiro também. Então a gente espera, quem sabe, em breve, tá lançando também pelo Rio de Janeiro. A gente tá em conversa também com o pessoal do VLT, com o pessoal do metrô Rio aí também. Então, em breve, tem novidades também para a cidade do Rio de Janeiro. Pô, muito bom saber. Agora, gostei dessa aí. Isso para mim é uma coisa que eu não imaginava que pudesse, né, ser colocada aí, a composição por vagão. Daqui a pouco você vai querer informar do ônibus também, olha. Não o nosso caso, mas o caso do ônibus articulado. Daqui a pouco você vai informar, RT, né? para a porta da frente, para do meio ou para dos fundos. Tem mais Justamente. espaço. Os amarelinhos. Realmente a tecnologia a serviço do usuário. É isso aí. Então, gente, a gente está chegando ao fim do nosso horário e certamente já fica marcado para a gente anunciar aí em breve as novidades da nossa parceria aí, que vão beneficiar muito os clientes. Então, agradecendo aqui a participação de Bruno Reis, Relações Institucionais do Citamob, e Luiz Menezes, designer especialista em UX. A gente vai encerrando aqui o nosso programa. Bruno, muito obrigado por participar. Luiz, prazer te conhecer também. O Rio Ônibus, mais uma vez, agradece aí a presença de vocês. Valeu, Paulo, brigadão. Agradecer a parceria aí com o Rio Ônibus, com a cidade do Rio de Janeiro, essa parceria que tem tudo para beneficiar, né, o cidadão no dia a dia que usa o transporte público. E agradecer ao Luiz também por todas as novidades, implementações e coisas que ainda vão acontecer ainda esse ano também. Obrigado, Bruno. Obrigado, Paulo. Adorei o papo. Falou, Luiz. Então, assim chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora do seu dia e para poder compartilhar com quem você quiser. Na próxima semana estaremos de volta com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.